Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Neste tópico 8, vamos abordar a maximização do lucro. Vocês devem lembrar que no tópico 7 nós abordamos os aspectos relacionados aos custos, né, que é uma parte que forma aí a equação do lucro. E nos tópicos anteriores, né, o tópico 5, 6, abordamos a parte relacionada às receitas, né, como maximizar receitas. E aí no tópico 7 abordamos como minimizar custos. E agora, no tópico 8, vamos trabalhar a maximização do lucro. E para maximizar lucro, dentro da discussão microeconômica, basicamente nós temos que definir, por exemplo, qual quantidade produzir, né, dado determinado preço, que leva a uma maximização do lucro, tá certo? Guardando esta relação entre receitas e custos. Então, toda a discussão vai ser feita em cima da maximização do lucro, considerando dois cenários em termos de estrutura de mercado. Lembra que a gente discutiu isso lá anteriormente. Nós vamos dividir, inclusive, este tópico 8 em dois vídeos. O primeiro abordando a maximização do lucro com relação a empresas, firmas que operam em estrutura de mercado de concorrência perfeita. E a segunda parte do tópico, ou seja, o segundo vídeo, vamos trabalhar o caso de empresas monopolistas, como é que elas podem tomar a decisão em termos de quantidade e preço para maximizar o seu lucro no período. Bom, então, vocês vão lembrar que dependendo da estrutura de mercado, há questões diferentes, por exemplo, relacionadas ao poder de formar preço. Então, isso nós vamos recuperar, integrar com tudo que a gente viu até agora, em termos de microeconomia. Tá certo? Então, vamos às discussões aprofundadas, nós vamos dar conceitos, fórmulas, nós vamos trabalhar graficamente os assuntos e com casos também numéricos. Peço que prestem atenção, concentrem-se, é um tema um pouco, digamos assim, mais complexo, mas trabalhando passo a passo e buscando sempre a integração com os tópicos anteriores, vocês vão conseguir compreender tranquilamente, certo? Então, vamos à primeira discussão, como se maximiza lucro em firmas na estrutura de mercado em concorrência perfeita. Mas antes disso, vamos fazer algumas revisões para ajudá-los, por exemplo, com relação ao objetivo econômico da empresa. Qual seria o objetivo? Maximizar os seus lucros e maximizar para poder maximizar os seus retornos. Isso a gente já discutiu desde o início. E qual é a fórmula básica do lucro? O lucro total em um período, né, por mês, por ano, por dia, por trimestre, vai ser igual à receita total daquele período, né, o preço de venda vezes quantidade dos produtos vendidos naquele período, menos o custo total daquele período. Lembrando, mais uma vez, que a definição empresarial mais completa é chamada gasto. A gente vai detalhar isso justamente no tópico posterior. Então, por agora, considere os custos, né? Todo aquele sacrifício que nós temos para pagar os fatores de produção, né? Mão de obra, matéria-prima, entre outros aspectos. Certo? Então, essa fórmula que foi a primeira que eu discuti com vocês, na primeiro dia de aula, fórmula do lucro, receita, menos os custos. Como é que a gente maximiza isso? Certo? E se o lucro do período for menor que zero, nós temos o velho e mau prejuízo, certo? Que em alguns momentos pode acontecer ao longo da existência de uma empresa. Principalmente em momentos de crise e também, muitas vezes, nos momentos iniciais de operação. E aí vem aquela pergunta, como ocorre a maximização do lucro de uma firma? É a pergunta central do nosso tópico 8, né? E daí nós vamos desdobrar para vários conceitos, várias formulações matemáticas, para que vocês entendam como trabalhar essa questão, tanto para empresas em concorrência, como empresas que são monopolistas, né? Vamos trabalhar com esses dois extremos. Como é que acontece isso, né? Vai acontecer, olhando para a forma de lucro, quando a diferença, né, entre a receita total e o custo total for a maior possível. Ou seja, eu tiver a maior receita possível e o menor custo possível naquele período. A pergunta é, ok, né, óbvio, está lá na fórmula, mas quando é que isso ocorre? Em qual ponto isso ocorre? Considerando todas aquelas variáveis que a gente já trabalhou desde o início da disciplina. Isso vai ocorrer, eu vou mostrar para vocês, depois eu vou deduzir, vou mostrar de onde vem a resposta que eu vou dar para vocês. Para poder responder, temos que relembrar duas variáveis que vocês já viram, né? O conceito, primeiro, de receita marginal, é o quanto eu gero de receita total no período, dada
a venda de uma unidade a mais, tá certo? Então, o acréscimo da receita total pela venda de uma unidade adicional do produto. E outra variável importante que eu já trabalhei com vocês, inclusive no tópico anterior, chamado custo marginal, que é aquele custo que eu vou ter a mais no custo total do período, dada a produção de uma unidade a mais do produto, certo? Então, receita marginal e custo marginal, a resposta de quando ocorre a maximização do lucro vai passar por essas duas variáveis. Então, está aqui a resposta final, não se impressionem, eu vou explicar matematicamente por que isso acontece, mas antes eu vou dar a resposta conceitual, né? A maximização do lucro ocorre justamente, né, naquele nível de produção, aquela quantidade que vai fazer acontecer com o quê? Vai fazer que aconteça que se igualem a receita marginal e o custo marginal, certo? Então, em outras palavras, o lucro é maximizado naquela quantidade em que a receita marginal é igual ao custo marginal, certo? Poxa, professor, entendi mais ou menos, mas, assim, por que isso? Me explica. Você só jogou e não explicou, entendi o que é, eu sei o que é receita marginal, custo marginal. A gente viu que a receita marginal tem a ver com a maximização do lucro, custo marginal com a minimização do custo, mas por que o lucro é maximizado quando a receita marginal é igual ao custo marginal? Então, vou mostrar para vocês, certo? Antes disso, tem alguns conceitos em mente. Quando a receita marginal, até são obviedades, né? Quando a receita que eu tenho por uma quantidade a mais vendida, a receita marginal, é maior do que o custo que eu tenho por uma unidade a mais produzida, ou seja, o custo marginal, pode aumentar a produção. Por quê? Porque eu vou ter mais lucro. Receita marginal maior do que o custo marginal por produzir uma unidade a mais. Enquanto isso perdurar, pode-se pensar em aumentar a produção, porque eu vou estar aumentando o meu lucro. Por outro lado, se a receita marginal for menor do que o custo marginal, naquele ponto de produção que eu estiver fazendo, então é interessante, ao contrário, interessante é diminuir a produção, porque cada unidade adicional que eu produzir, eu vou deixar de aumentar o lucro, eu vou até ter mais prejuízo, porque é bem óbvio, eu tenho um custo a mais comparado com a receita incremental que eu tenho. O custo a mais, o custo marginal vai ser maior do que a receita a mais, ou seja, a receita marginal que eu vou obter com a produção daquele produto. Então, o ideal é que se diminua o volume de produção. Para achar a quantidade, lembra que maximiza o lucro. E o ponto em que vai haver a maximização, tem aqui uma primeira explicação, meio que por obviedade, no ponto em que a receita marginal se iguala ao custo marginal, que nem dá para eu aumentar e nem diminuir a minha produção. Então, seria uma explicação com base nos conceitos que eu trabalhei com vocês. Ok, professor, deu para entender, mas manda a matemática aí, não tem como provar isso matematicamente, dizer que o lucro é maximizado quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Vamos fazer a dedução algébrica, né? Não precisam se preocupar tanto com isso, mas para mostrar para vocês matematicamente que dá para provar isso. Nós temos a equação do lucro, igual a receita total menos custo total, e eu quero achar o ponto que acarreta na maximização do lucro. Para eu achar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, vocês são da engenharia, devem lembrar, nós podemos aplicar a derivada, certo? Então, a derivada do lucro total em função da quantidade vai ser igual a derivada da receita total em função da quantidade menos a derivada do custo total em função da quantidade. E aí, qual é legal? O que é a derivada, hein? É a margem, justamente uma quantidade a mais. Então, a derivada da receita total, levada aqui ao extremo, é justamente a receita marginal. E a derivada do custo total vai ser justamente o custo marginal, o custo que eu vou ter por uma unidade a mais. Então, daí vem a sacada de explicação de onde é que vem essa ideia de receita marginal é igual a custo marginal no ponto de maximização do lucro. E aí vem a pergunta, ok, então a derivada do lucro é receita marginal menos custo marginal. Para eu achar um ponto de máximo, por exemplo, eu tenho que igualar essa derivada igual a zero. Isso aí é da matemática, que vocês já viram isso. Então, igualando isso, receita marginal menos custo marginal, isso igualando a zero, eu vou ter justamente que o ponto que maximiza o lucro vai ser o ponto em que receita marginal é igual ao custo marginal. Então, fica aqui a explicação matemática de onde vem essa receita marginal igual a custo marginal para maximizar o lucro. Eu expliquei de forma lógica, com nossos conceitos, e também com base na
matemática. Daqui tem vários desdobramentos, mas o principal é esse conceito, né? Na microeconomia, sempre no arcabouço da microeconomia. Nós temos que o lucro é maximizado quando a receita marginal se iguala ao custo marginal, ou seja, aquela quantidade que eu vou definir como a melhor escala eficiente, a melhor escala de produção para maximizar o meu lucro. Não posso olhar somente o aspecto custo, eu tenho que olhar também o aspecto receita. É esse balanço, né, que faz com que a gente maximize o lucro. Certo? Então, feito esse preâmbulo de relembrar o que é a equação do lucro e mostrar onde o lucro é maximizado, que isso é novidade para vocês, receita marginal igual a custo marginal, estou repetindo, isso tem que ficar na cabeça de vocês. Agora vamos falar da maximização do lucro, considerando diferentes estruturas de mercado. Neste primeiro vídeo, vamos abordar a estrutura de concorrência perfeita, né, que a gente discutiu em um tópico anterior. Então, vamos relembrar, nenhum mercado competitivo, o que acontece? As empresas são atomizadas e são muitos compradores, ou seja, existem muitos compradores e muitos vendedores. Normalmente, os produtos são homogêneos, né? Os produtos que são oferecidos são idênticos, praticamente. Pouca barreira de entrada no mercado, então as empresas podem entrar e sair mais livremente do mercado. E os agentes possuem informação completa sobre o estado do mercado. Isso aqui diz respeito que os agentes são tão atomizados que ninguém tem concentração de informações. Isso em termos teóricos para a concorrência perfeita, certo? Justamente para poder formar preços e definir quantidades. E aí, como consequência maior, a gente discutiu isso, estou revisando, que individualmente, tanto um comprador ou um vendedor, eles não conseguem influenciar os preços, porque eles são atomizados, né? Porque se ele colocar um preço maior do que o mercado está disposto a pagar, aquele preço de equilíbrio, o mercado vai comprar do concorrente dele. Portanto, é o que está em azul aqui, cada vendedor e cada comprador consideram o preço de mercado como dado, eles são price takers, eles tomam o preço do mercado, tá certo? A oferta, ou seja, a quantidade que cada firma vai ofertar vai depender do preço, porque o preço é dado pelo mercado. Então, cabe à firma, né, ao produtor, definir, considerando aquele preço de mercado, qual a melhor oferta, qual a quantidade que ele deve ofertar, de forma tal a maximizar o lucro. Então, aqui fica a nossa grande pergunta: qual quantidade eu devo produzir e vender para maximizar o meu lucro, considerando que eu tenho uma competição em um mercado de concorrência e que eu não tenho poder de formar preço? Essa é a grande pergunta, certo? Então, vamos aqui a alguns desdobramentos matemáticos. Vou começar com algumas variáveis que vocês conhecem, nenhuma novidade, e a gente vai incorporando outros aspectos, certo? Então, vamos lá. O que é a receita total de uma empresa em determinado período? Isso vocês já sabem, eu já falei no início deste tópico, e a receita é justamente o preço vezes a quantidade, tá certo? Quando a empresa trabalha com multiprodutos, é só ter aqui um somatório do preço de cada produto vezes a quantidade de cada produto. Do ponto de vista da microeconomia, se trabalha, né, para fins teóricos, com a empresa com um produto só específico, certo? E daí, inclusive, vem uma das limitações, em termos mais práticos, para se discutir maximização do lucro, porque na vida real, normalmente as empresas são multiprodutos, daí que tem outros tipos de desdobramentos e detalhamentos no âmbito da economia da empresa e da contabilidade gerencial, que isso a gente vai trabalhar nos tópicos seguintes à disciplina. Por agora, considere uma empresa com um tipo de produto que opera em um mercado competitivo, que é a receita dela, preço daquele produto vezes a quantidade, certo? Então, a receita é diretamente proporcional à quantidade produzida e vendida naquele período. E o preço seria a constante, seria a variável constante. Por quê? Porque o preço é dado pelo mercado, não dá para ficar mudando. O que eu tenho poder de decisão, eu, empresa, é sobre a quantidade, porque o preço é dado pelo mercado, certo? Então, considerando isso, o que eu falei, que o preço é dado pelo mercado, vamos continuar com algumas outras variáveis. O que é a receita média de uma empresa? Bem tranquilo que a receita média é o quanto ela tem de receita naquele período, dividido pela quantidade. Então, seria a receita que cada produto daria para a empresa. Poxa, professor, receita que cada produto dá para a empresa, isso não é o próprio preço, não? Isso mesmo. Receita média
que é a receita total sobre quantidade. O que é a receita total? Preço vezes quantidade. Corta Q com Q, fica o preço. É uma obviedade. A receita média é o próprio preço, porque os preços são constantes, o que pode mudar é a quantidade, tá bom? Então, a receita média de uma empresa é o próprio preço de venda do produto. E agora, a receita marginal. O que é a receita marginal? É a variação da receita que eu tenho, ou seja, a receita total a mais que eu vou ter, dada a variação de uma quantidade a mais vendida. Então, vendi uma unidade a mais, quanto eu teria de receita a mais? É a receita na margem, a receita marginal. O que seria a receita marginal? Receita marginal, está aqui. O que é essa receita a mais que eu teria? Seria o quê? Uma quantidade que eu iria produzir a mais vezes o próprio preço, já que o preço é constante, tudo isso dividido pela quantidade a mais que eu iria vender. Corto essa quantidade a mais com quantidade a mais, né, o delta Q, vai sobrar o próprio preço. Ou seja, a receita marginal, ou seja, o quanto eu vou conseguir de receita a cada produto a mais que eu vender, vai ser o próprio preço. É uma obviedade também. O preço não é constante, então vendi o produto, ganho aquele preço a mais em termos de receita. Não estou falando de custo, tá certo? Então a gente pode concluir que preço igual a receita marginal, que é igual a receita média. Isso é muito importante no mercado competitivo, porque o preço é constante. Quando a gente for falar lá de monopólio no próximo vídeo, não é assim que funciona. Então, lembre-se, preço no mercado competitivo vai ser igual a receita marginal e receita média. Isso é fundamental. Esquecendo um pouquinho da questão da receita, vamos guardar na nossa memória, já a gente retoma e junta tudo. Vamos falar agora de custos, relembrando o que a gente viu lá no tópico passado. O conceito de custo fixo médio, que é o custo fixo total que eu tenho no período, aluguel, segurança, naquele período, dividido pela quantidade que eu produzi naquele período. Custo variável médio é quanto eu tive de custo variável total, material, mão de obra, se for o caso, né? Tem várias nuances que eu falei no tópico passado, dividido pela quantidade. E o custo total médio seria o custo total do período, lembrando que o custo total é o próprio custo fixo, mais o custo variável daquele período, e tudo isso dividido pela quantidade. Ou também eu posso calcular o custo total médio por meio da soma do custo variável médio mais o custo fixo médio. O custo médio seria aquela pergunta: quanto é que custa esse produto para a minha empresa? Lembrando que eu ressaltei no tópico passado, o custo é para a empresa. O cliente paga pelo produto o preço, né? São duas coisas diferentes. Então, quanto é que custa fazer esse produto para a minha empresa? Seria uma expressão do custo médio, né? E quanto menor, melhor para a empresa. E aí, após falarmos de receita e após falarmos de custo, vamos voltar a juntar as duas variáveis, receita e custo, dentro da lógica de maximização do lucro. Então, vejam aqui esse gráfico que ele explica a maximização do lucro. Eu tenho quantidade e dinheiro. O preço, ele é dado pelo mercado, ou seja, independente da quantidade que eu vender, se eu vou vender 1, 10, 100, eu, empresa, o preço que vai ser pago pelo meu cliente vai ser o mesmo, porque é um produto dentro de um mercado competitivo, uma estrutura de mercado competitivo. Então, o preço vai ser igual a receita marginal vezes vai ser a receita marginal, que é igual também à receita média, por isso que é uma linha aqui constante. Eu posso ter qualquer quantidade dado, posso ter qualquer quantidade dado o mesmo preço, que ele é constante. Já o custo marginal, como a gente viu na aula passada, no tópico passado, até recomendo que vocês revejam para relembrar, o custo marginal vai crescendo, né, com o aumento da quantidade produzida. Aqui tem que relembrar um pouquinho da lei dos rendimentos decrescentes. E o custo total médio, ele cai justamente pela diluição dos custos fixos por uma maior quantidade de produtos, mas ele pode voltar a crescer justamente pela lei dos rendimentos decrescentes. Então, o ponto de custo mínimo vai ser o ponto em que o custo marginal se iguala ao custo total médio, a gente viu no tópico passado. Mas esse ponto não necessariamente vai ser o ponto de maximização do lucro. Qual é o ponto de maximização do lucro? É o ponto em que a receita marginal se encontra com o custo marginal. Certo? Por isso eu falei, o objetivo meu não é só minimizar custo, não, é maximizar o lucro.
Então, tem que ter esse ajuste entre receita e custo. Como é que eu encontro esse ajuste, esse ponto ótimo em termos de quantidade produzida? É justamente no ponto em que a receita marginal, aqui ela, se iguala ao custo marginal. Então, essa seria a quantidade que eu iria produzir, eu, empresa, para maximizar o meu lucro. Inclusive, uma quantidade um pouco maior daquela quantidade que seria a escala eficiente de produção do ponto de vista do custo. Eu não quero só reduzir custo, minimizar custo, eu quero maximizar lucro. Então, esse seria o ponto. Certo? Ponto de lucro máximo, como está aí o indicador. Se eu simplificar essas curvas aí, né, para retas, então eu teria o custo marginal crescente, eu teria preço igual a receita média e receita marginal. Esse valor é constante, porque o preço é dado pelo mercado, independente da quantidade. Estou olhando aqui na ótica de uma empresa, né, específica. Portanto, o meu ponto de maximização do lucro seria justamente onde a receita marginal se igualaria ao custo marginal. Custo marginal igual à receita marginal, certo? Mesmo que isso esteja num ponto de custo um pouquinho maior do que o de custo total médio, que seria o mínimo, certo? Isso não importa. O que importa é maximizar o lucro. Ok, professor, entendi graficamente. Agora, se eu quiser quantificar isso, eu calculei a quantidade que maximiza o lucro. Agora, se eu quiser calcular o lucro em cima, trazer o número em dinheiro, como é que eu faço? Então, vamos relembrar lá o começo da nossa disciplina e o começo do tópico 8. Qual é a fórmula do lucro? Receita menos custo. Eu vou mostrar matematicamente, até graficamente, como é que vocês conseguem extrair ali o lucro, tá certo? Eu posso, pessoal, passar o quê? Multiplicar e dividir o quê? Pela quantidade, as variáveis do lucro, certo? Então, eu peguei receita e custo, dividi tudo por quê e multipliquei por quê. Para fazer a divisão das variáveis aqui, ó. Então, eu coloco receita total sobre quantidade, menos custo total sobre quantidade, vezes quantidade. É só um artifício matemático para aparecer aí custo marginal e receita marginal, certo? Então, e receita total média e custo total médio, melhor dizendo. Então, é o seguinte, receita total sobre quantidade é o quê? É a receita média. Custo total sobre quantidade, custo médio. Tudo isso vezes quantidade, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês consigam identificar no gráfico qual seria a área que representa o lucro. E dá para fazer isso, calcular também matematicamente em número, certo? Então, como a receita total média é o próprio preço, qual seria a equação do lucro, para a gente tentar visualizar no gráfico ali? É o preço menos o custo total médio, que seria aquele custo do produto por unidade. É óbvio, né? Seria entre aspas, o lucro do produto. Eu coloquei entre aspas porque na prática se chama de margem, né? Que seria quanto o produto ali gera de sobra entre seu preço e seu custo. Tem várias formas de calcular isso, que a gente vai mostrar algumas delas nessa disciplina, mas isso é objeto de disciplina de gestão de custos. Então, o preço do produto, quanto o cliente paga por uma unidade do produto, menos quanto custa para fazer aquele produto, que é o custo total médio, vai dar a sobra do produto, a margem. Tudo isso vezes quantidade. Isso vai ser o lucro da empresa no período, mês, ano, semestre, trimestre, não importa, dia, ok? Então, vamos lá para o gráfico. Então, o meu lucro vai ser igual à receita média, que é o próprio preço, tá certo? Menos o custo total médio, que está aqui, ó, nesse ponto que estaria nesse ponto, vezes a quantidade. Então, essa área em cinza seria justamente a área de lucro, certo? Peço até que vocês prestem atenção, exercitem. Comumente em testes, esse tipo de questão é abordada, certo? Ela é bem completa, pega várias variáveis, incluindo o cálculo do lucro. Então, graficamente, como é que nós poderíamos identificar a que representa o lucro? Seria o preço, ou a receita marginal, receita média, que é a mesma coisa da receita marginal, menos o custo total médio, que é o custo do produto unitariamente. Tudo isso vezes a quantidade que eu vou vender naquele período. Essa região vai ser a área de lucro, certo? E se a empresa, por exemplo, operar uma quantidade
em que o preço é menor do que o custo médio, ou seja, o preço é menor do que o custo, não consegue nem se pagar o produto. É óbvio, vai ter um baita prejuízo. Então, o que seria? Essa quantidade vai ser o preço menos o custo total médio. E vai dar o resultado negativo, por isso que é um prejuízo. Certo? Para exemplificar tudo que eu falei para vocês, vamos fazer um estudo de caso, que consta lá é um estudo de caso clássico lá do livro do Mankiw. Vou trazer para vocês para a gente caminhar para o encerramento dessa primeira parte do tópico 8, do primeiro vídeo, certo? Que é o caso da Fazenda Smith. Lembrando que a gente está trabalhando em uma estrutura de mercado de concorrência. Então, vamos ler aqui. A Fazenda Smith a Fazenda Smith produz uma quantidade de leite e vende cada unidade pelo preço de mercado, P. Né? O leite é um commodity, digamos assim, vários produtores, várias pessoas demandando, e o preço é dado pelo mercado, R$1 o litro, R$2 o litro, R$1,50 o litro, R$3 o litro, não importa, né? Vai dar o preço aqui, no caso, que seria o latão de leite por $6. Mas vamos lá, continuando aqui a leitura. A receita total da empresa, da fazenda, é o preço vezes a quantidade, ok? Se, por exemplo, o latão de leite é vendido a $6, né, 6 unidades monetárias, é o preço de mercado, e a fazenda vende 1.000 latões no período, ou seja, isso resultaria numa receita total de $6.000. Tranquilo para vocês. Continuando. Como a Fazenda Smith é pequena comparada com o mercado mundial de leite, ou seja, ela não tem poder de formar preço, ela tem que aceitar o preço de acordo com as condições de mercado. É a chamada price take. Ela toma o preço do mercado porque o mercado é muito competitivo. Se ela querer aumentar o preço, o cliente vai comprar do concorrente dela, certo? Isso significa especificamente que o preço do leite não depende da quantidade de leite que a Fazenda Smith produz e vende. O preço é dado pelo mercado. Se os Smith dobrarem a quantidade de leite produzido, o preço permanece o mesmo e a sua receita total vai simplesmente duplicar. Como resultado, a receita total é proporcional à quantidade produzida e vendida. Isso aqui já é revisão para vocês. Lembrem-se, o preço do leite é $6 por latão, que é a unidade de venda. Considerando as informações apresentadas no quadro a seguir, do próximo slide, em termos de receita e custo, o que é que eu peço para vocês? Apresente graficamente o ponto em termos de preço e quantidade em que o lucro total da fazenda é maximizado. Então, definir qual é a quantidade e, por consequência, o preço, que ele vai ser único, que no caso a gente já sabe que é $6, principalmente a quantidade, que vai fazer com que a fazenda tenha o seu lucro maximizado. Bom, isso uma concorrência perfeita. Então, vamos aqui ao quadro e depois a resolução. Eu tenho aqui quantidade, variando de 1 em 1, de 0 a 8 latões por mês, por dia, não importa, pelo período. A receita total, que vai ser o quê? Preço vezes quantidade. Vocês lembram que o preço é $6. Então, se eu vender um latão, 6. Se eu vender 2, 12. E por aí vai, certo? Custo total. O custo total tem a parcela fixa e a parcela variável. Já foi dado aqui na questão, já foram dadas na questão, dadas as duas variáveis, tanto o custo fixo quanto o custo variável, tudo embutido no custo total. Inclusive, está aqui expresso em vermelho. Então, R$3 seria o custo fixo e a partir da produção de uma quantidade positiva, eu teria também custos variáveis. Então, para um latão, $5, para 2 latões, $8, 3 latões, $12, e assim sucessivamente. Isso aqui são dados do estudo de caso. E aí o lucro, já é uma variável de cálculo, que é o lucro no período, é a receita, menos os custos. Se eu não vender nenhum latão, eu tenho lá meus custos fixos, que seja aluguel, que seja. Não faturaria nada, não teria nada de receita e teria 3 de custo total, ou seja, um prejuízo de 3. Vendi um latão, 6 de receita, 5 de custo. Quanto de lucro? 1. Vendi 2 latões, 12 de receita, 8 de custo, lucro de 4. 3 latões, 18 de receita, 12 de custo, 6 de lucro. 4 latões, 24 de receita, 17 de custos, 7 de lucro.
Isso se repete para 5, e com 6 latões, eu teria 36 de receita, 30 de custo e somente 6 de lucro. O que é que vocês percebem aqui? Que o lucro ele vai crescendo, atinge um ponto de máxima e ele vai decaindo, certo? E o ponto de máxima vai ser justamente a quantidade, que a gente já pode ver aqui pelo próprio quadro, que vai maximizar esse lucro, né? A quantidade que maximiza o lucro, ele vai estar dado aqui no próprio quadro, e a gente vai calcular isso também, verificar também em termos gráficos, certo? O que seria a minha receita marginal? Olha, como é mercado de concorrência, receita marginal igual à receita média, que é igual ao próprio preço, 6 dólares. Custo marginal, quanto eu teria de custo a mais dado o aumento de uma quantidade a mais produzida? Então, ó, de zero produção para a produção de uma unidade, teria 2 a mais de custo. De uma unidade para 2, ou seja, eu iria de 5 dólares para 8 dólares de custo, eu teria um acréscimo de 3 dólares. De 2 para 3 quantidades, eu teria um aumento de custo de 8 para 12, ou seja, aumentaria marginalmente 4. Então, esse custo marginal ele vai crescendo com o tempo. Isso aqui, lembrem-se, lei dos rendimentos decrescentes, que pode explicar isso aqui, nem toda vez acontece isso. Mas na microeconomia se explica, e esse exemplo traz à luz esse conceito da lei dos rendimentos decrescentes, que faz com que o custo marginal cresça, certo? E o custo total médio, que é o custo total sobre quantidade, ó. Por exemplo, uma quantidade, 5 dividido por um latão, o custo daquele latão é 5. 8 dividido por 2 latões, o custo por latão, custo médio por latão, 4. Então, ele diminui um pouquinho e vai aumentando com o passar do tempo. Também, diluição de custo fixo, aí vem o acréscimo pela lei dos rendimentos decrescentes, certo? O custo total médio atinge um ponto de mínima e ele vai crescendo. Lembre-se, o objetivo da firma não é só minimizar custo, é maximizar lucro. Bom, então você já percebe aqui pelo quadro, eu vou maximizar meu lucro, 0,4 ou 5 unidades, mesmo que o custo não seja o mínimo possível. Eu tenho que levar em conta sempre as variáveis receita e custos, para poder maximizar o lucro. Então, temos aqui os gráficos, né, baseado no quadro. Eu vou voltar, pode dar uma olhada novamente. Eu vou plotar os gráficos e a gente vai para o encerramento desse primeiro vídeo. Eu tenho essa linha em azul, é a receita marginal, tá certo? Que é a própria receita média, que é o próprio preço. O mercado, por definição, o mercado concorrencial, o preço é dado pelo mercado, então, independente da quantidade de uma firma específica, o preço vai ser o mesmo. Então, 6 dólares. Linha vermelha, o custo marginal, ele vai aumentando com o tempo, tá certo? A linha verde seria o custo total médio. Ele cai, atinge um ponto de mínima e depois ele vai crescendo. Vocês podem lembrar lá no tópico 7, onde é que é o ponto de custo total médio mínimo, hein? É o ponto em que o custo marginal se iguala ao custo total médio. É o que está aqui. Mas não necessariamente esse é o ponto que vai maximizar o lucro. Que ponto é esse? O ponto de maximização do lucro é o ponto onde o custo marginal se iguala à receita marginal, que é o próprio preço. Ou seja, seria a quantidade igual a 5. Essa seria a quantidade que iria maximizar o meu lucro, cujo gráfico é esse em roxo. Ele vai crescendo, com o aumento da quantidade vendida, atinge um ponto de máximo e depois vai caindo. Bom, então esse ponto seria 5. Então, qual é a resposta ao caso? Eu teria que vender 5 unidades ao preço de 6 dólares para poder ter meu lucro maximizado. Bom? Professor, os números são muito pequenos, a empresa são números bem maiores, ok. Aqui só vejo uma ordem de grandeza para entender o conceito. Bom? Então, lucro máximo ocorre com a quantidade igual a 5. Certo, pessoal? Então, assim, encerramos essa primeira parte do tópico 8, neste primeiro vídeo, e a gente se encontra já já para abordarmos a segunda parte do tópico 8, envolvendo maximização do lucro para empresas que operam na estrutura de mercado monopolista. Certo? Então, a gente se vê já já. Até mais.